Olá, hoje é dia de Histórias de Amor de Bert Hellinger, esta série que nós estamos já hoje na 12ª parte. Todas elas estão gravadas no YouTube e também no Instagram, então vocês podem ler e acompanhar e se deliciar, porque cada leitura dessa é um passo de ampliação de consciência, de expansão, de muitas fichas caindo, muitas fichas caindo com essas leituras, essas percepções de Hellinger, que depois de passar por situações muito complexas na vida, né? Foi prisioneiro de guerra durante 1 ano e meio na Bélgica, né? Prisioneiro dos americanos, enquanto tinha sido obrigado a lutar pela Alemanha nazista, embora ele fosse muito contrário àquelas ideias de Hitler, já tinha até exposto isso, e por isso mesmo ele foi para frente de batalha, onde as chances de vida, de sobrevivência, eram bem pequenas. Acho que de toda forma, né, toda a juventude naquela idade, ele nasceu em 1925, dezembro de 25. Então, em 1943, ele estava com 18 anos. Ele teria que ir para a guerra de toda forma, né? Oi, Daniele, tudo bom? E aí eu estou então contando as percepções que ele teve depois de passar por questões de vida muito incríveis, né? Então, muitas vezes nós temos nossas questões na nossa jornada que não são fáceis, os desafios, e parece que quanto mais contundentes os nossos desafios, ou quanto maiores os nossos desafios, mais fundo nós podemos fazer essa transformação, né? Maior transformação nós podemos fazer quanto mais desafios nós... Oi, Elizabeth, querida, estamos aqui para a leitura do livro, daqui a pouco começamos lá na mentoria, né? Já vi que você já está aí prontinha, preparada. Muito legal. Estava contando aqui um pouquinho da história de Hellinger e o quanto que os desafios que ele sofreu na vida dele todo, né? Desafios incríveis na infância, na guerra, e quanto isso, e depois no seminário, né, o preparou para que ele tivesse essa percepção dessas leis do relacionamento humano com tanta pureza, com tanta intuição, né? De que como ele canalizou essas leis com base nas observações dele na vida. Hellinger começou a escrever, ele já tinha quase 70 anos, ou 60 e muitos, não sei. E foi quando ele começou a, de fato, expressar não exatamente concluir, as percepções dele. E percepções essas que estão nos ajudando muitíssimo a entender como que nós funcionamos. Quando ele percebeu
conforme a gente leu na semana passada, que o emaranhamento é quando alguém que foi excluído no sistema é representado por outro que vem depois. Então, Hellinger fala que toda questão de saúde sempre representa uma pessoa do passado. E assim, todos os conflitos que nós vivemos, nós estamos sempre nos reportando a algum excluído do passado de forma a integrá-lo. E esse é o trabalho que a constelação tem feito. Então eu vou aqui para página 53. Querida Andrelina, estava contando a história do Hellinger aqui um pouquinho, mais um pedacinho da história dele. E agora eu estou aqui na página 53. E amanhã nós temos aula, hein, Andrelina? Amanhã vamos analisar aquela árvore genealógica. Vamos ver o quanto se os excluídos estão incluídos, né? Se a gente, através da análise da nossa árvore genealógica, nós incluímos os excluídos, né? Tá já na fase adiantada da árvore genealógica, né, Andrelina, já no computador. Então vamos lá. O céu na terra, na página 53. As pessoas amam de maneiras distintas. Se olhamos para os nossos pais e para os nossos antepassados, se olharmos para os nossos pais e para os nossos antepassados, e se olharmos para a vida que nos alcança através deles, tomamos a vida de uma forma que é especial para nós. Tomamos de modo diferente de outras pessoas, pois nossos pais e antepassados estão inseridos em um contexto particular. Pertencem a um determinado povo, a uma determinada cultura, a uma determinada religião, a uma determinada raça. Olha a importância da gente desenvolver essa árvore genealógica, esse trabalho que nós estamos fazendo, né? Tanto a Elizabeth na turma dela avançada, quanto a Andrelina na turma do Caminho do Despertar, né? Com a vida, também tomamos deles determinadas circunstâncias da vida e concordamos com ela. Podemos apenas ter a nossa vida se concordamos também com essas circunstâncias. Aí que já entram, porque às vezes a gente não aceita, né, uma série de coisas. A gente não gosta dos nossos olhos, isso na parte física, a gente tem reclamações sobre os pais, sobre os irmãos. Podemos apenas ter a nossa vida se concordamos também com essas circunstâncias de religião, de cultura, de raça. Elas nos trazem determinadas possibilidades e determinados limites. Agora imaginemos uma outra criança do nosso lado. Ela olha para os seus pais e antepassados e toma a vida deles, porém em circunstâncias totalmente diferentes. Seus pais fazem parte de um povo diferente, falam outro idioma, pertence a uma outra cultura, talvez a outra religião. Essa criança pode apenas obter a vida se concordar também com essas circunstâncias. Elas, porém, são distintas das nossas. A criança não tem outra opção a não ser concordar com elas. Assim como nós não tivemos outra opção a não ser concordar com as nossas.
Mesmo sendo totalmente distintos, eu e essa criança, somos idênticos na forma de como tomamos e concordamos com a vida. Mesmo que as duas coisas sejam diferentes, têm o mesmo direito de existir. Ambas as circunstâncias têm o mesmo direito de estarem presentes. Lembra que na lei sistêmica do pertencimento, né, que Hellinger trouxe para nós, intuiu para nós, essa lei do pertencimento, todos têm igual direito de pertencimento. Então, quem está no planeta Terra, seja onde for, tem igual direito de pertencimento à humanidade como um todo, exatamente da mesma forma que nós, né? Sucede, porém, que devido à motivação da nossa consciência, comportamos-nos de uma forma que nos permite fazer parte de nosso grupo. Se nos comportamos assim, temos a consciência tranquila. Agora ele está falando da consciência pessoal, que é aquela parte que a gente já estudou aqui nas mentorias, né? Sucede, porém, que devido à motivação de nossa consciência, comportamos-nos de uma forma que nos permite fazer parte de nosso grupo. Se nos comportamos assim, temos a consciência tranquila. Por outro lado, tudo que pode nos separar do nosso grupo deixa-nos de consciência pesada. Que é bastante importante essa conceituação de Hellinger da consciência tranquila, ou boa consciência, né, como Tzu traduz, e a consciência pesada, ou a má consciência, que também a Tzu traduz. Olá, minha turma aqui de sexta-feira. Estou vendo que vocês já estão assim prontas para a gente começar às 9h30, né? 1 hora antes já estão aqui me assistindo. Graça, Luna, Ana Paula. Olá, Paula. Que bom que vocês estão aqui. Olha, esses conceitos aqui do Hellinger das histórias de amor são tão importantes, assim, expande tanta consciência que vai me dando até calor na hora que eu for lendo aqui. Então, repetindo aqui, sucede, porém, que devido à motivação da nossa consciência, que é aquela consciência pessoal, né? A primeira, lembra que tem a consciência pessoal, consciência coletiva e a consciência espiritual. E o que difere umas das outras? A abrangência do amor. Então, quando uma criança pequena está na consciência pessoal, que é aquela consciência estreita, pequena, que julga, né? Se nos comportamos assim, e aí ela tem a consciência tranquila, porque ela está fazendo a mesma que aquele grupo do qual a sobrevivência dela depende está fazendo. Então ela está lá tranquilinha, pode até, como eu cito nas mentorias, tá agindo como o meu gorila da música do Chico Buarque, mas está com a consciência tranquila, está na boa consciência, porque está na consciência do que da família está fazendo. Por outro lado, tudo que pode nos separar do nosso grupo deixa-nos de consciência pesada, porque o mais importante ali para ela, né, para a criança, para o infantil, né, estar bem na fita ali junto do seu grupo, né? Até então tudo bem, mas da mesma forma como rejeitamos algo dentro de nós que nos separa do nosso grupo, frequentemente também rejeitamos um outro grupo, uma outra religião, uma outra cultura, por motivação da nossa consciência. Nesse contexto, às vezes ocorre que, por motivação da nossa consciência, percebemos-nos como particularmente bons em casos extremos, como pessoas especiais. Consideramos inferiores ou reprovamos aqueles que são diferentes de nós.
Então você vê, hoje, né, a gente está vendo demais a política, nossa, nessa dualidade, é um exemplo disso. São pessoas que chegam na idade adulta e ainda estão agindo naquela consciência pessoal estreita. Onde que elas estão? É naquele grupinho de pertencimento. Não abre o coração para ou sustentar até a má consciência para aceitar o que é diferente. Quanto mais abrangente, consciência expandida significa quanto mais você inclui, quanto mais você inclui no seu coração. Isso é uma consciência expandida, né? Muitas pessoas perguntam por que a gente ainda não conecta os extraterrestres. Eu acho até que a gente está sempre... não existe extraterrestre somos nós todos. Todos nós somos universais. Mas se a gente assim exclui tantos entre nós, imagina se a gente encara aqui uma forma física totalmente diferente de nós. Que a primeira coisa que a gente vai fazer? Vai ser rejeitar. A gente não tem maturidade ainda para aceitar esse diferente de nós, infelizmente, né? O trabalho que nós fazemos aqui é justamente isso, é ampliando para aceitar o outro, seja como for. Os outros que são diferentes, talvez pensem o mesmo. Nós somos melhores, pessoas especiais, e os outros são inferiores, de mau caráter, né? Por isso que eu acho muito enjoado esse negócio, eu sou do bem, vamos fazer do bem. O outro também acha que é do bem, né? Todo mundo se auto-julga do bem, ou tem alguém que se auto-julga do mal. Só se for para fazer estilo, né? Então, é como se fosse uma separação. Não tem nada contra a marca do suco do bem, não, acho até que é uma marca excelente. Não sei se tem em todo o Brasil, mas aqui no Rio tem. Não, acho que é uma marca carioca, Suco do Bem, que é uma delícia, que eles são... acho que é tudo orgânico, é maravilhoso, mas que eu não gosto dessa expressão, eu sou do bem e meu grupo é do bem. Você já tem um pré-julgamento, né? Já tem um julgamento que o outro é diferente, não é tão do bem assim. Você pode falar que não é mal, mas não, e esse julgamento é que eu acho que é ruim pra gente. Assim surge. Então os outros que são diferentes talvez pensem mesmo. Nós somos melhores, pessoas especiais, e os outros são inferiores e de mau caráter. Assim surge uma separação a partir da influência da consciência. Resulta no fato de um grupo querer que o outro se iguale e se submeta a ele. Assim sendo, por detrás de todos os conflitos que surgem a partir dessa situação, encontra-se uma consciência tranquila. Estranho. Olha que bacana isso que ele falou. Eu vou repetir esse parágrafo porque acho que a maior parte que daqui são de mentoradas minhas, então já estudamos isso da consciência pessoal, consciência coletiva e a consciência espiritual, né? Então aqui ele está contando da consciência pessoal, que é aquela consciência restrita, né? Que para criança pequena que precisa da sobrevivência da família está maravilhoso, mas depois o problema é que a gente vai crescendo e não sai dessa consciência pessoal. Então, nessa consciência pessoal, surge uma separação a partir da influência da consciência, que é a consciência pessoal, aquela consciência restrita. Resulta no fato de um grupo querer que o outro se iguale e se submeta a ele. Assim sendo, por detrás de todos os conflitos que surgem
A partir dessa situação, encontra-se uma consciência tranquila. Estranho. Por que está de consciência tranquila? Porque você está fazendo conforme as crenças do seu grupo de pertencimento. E, no entanto, você está brigando lá com outro time de futebol, está falando, mas você está bem amparada aqui com consciência tranquila, porque o seu time de futebol tem essas ideias e acha mais bonito o verde e branco do que o preto e vermelho. Para que o amor também dê certo entre os diferentes grupos, temos que transcender os limites do nosso grupo, da nossa família, da nossa consciência. Isso funciona seguindo o mesmo modelo do amor entre homem e mulher. Mesmo que os outros grupos sejam diferentes do nosso, temos que reconhecer que são equivalentes. Abrimos espaço para os outros grupos dentro de nós e assim tornamo-nos mais redondos e plenos, sem que as diferenças sejam aplanadas. Pelo contrário, somente por reconhecermos as diferenças, somos enriquecidos através delas. Hellinger falou bonito aqui agora, hein? O que vocês acharam? Comenta aí para mim. Somente por reconhecermos as diferenças, somos enriquecidos através delas. Não é para você ficar aplanando que não tem diferença. Sim, tem diferença. Você olha e você toma no coração essa diferença. Não é fazer vista grossa para a diferença. Existe, e às vezes, bancar a má consciência, a consciência pesada. É a consciência pesada que é você sair do seu grupo de pertencimento que te causa o amadurecimento. Existe mais um fato a ser considerado. Ambos os grupos são conduzidos por um poder maior. Denomino-o de grande alma, da qual todos nós fazemos parte. Essa grande alma quer as diferenças e, ao mesmo tempo, as une. Assim sendo, alcançamos a plenitude do amor no momento em que consideramos que todas as pessoas são equivalentes a nós mesmos, em nossas almas, mesmo que sejam diferentes. Jesus mostrou uma imagem para essa postura interna. Ele diz: meu Pai nos céus faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, todos nós somos necessários, todos nós somos necessários com o adjetivo que tivermos, né? Eu nem conhecia essa frase de Jesus, mas Hellinger é um religioso, foi padre durante tantos anos, ele deve estar certo aqui. Alguém conhece essa frase de Jesus? Meu Pai nos céus faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Talvez até tenha visto com outra tradução nas Bíblias em português. Se vocês conhecerem essa frase aí com outra tradução, escreve aqui pra gente. Oi, Denise! Adoro essas mentoradas aqui que vem crescer um pouquinho mais através desses conhecimentos diretos da fonte de Hellinger. Paula, então escreve, mas você conhece com essa tradução? Meu Pai nos céus faz raiar
o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Eu nunca tinha, primeira vez que eu leio, pelo menos dessa forma. Qual seria então a postura interna que nos ajudaria a corresponder ao que ele disse? O que seria o grande amor? Quando reconhecemos que, diante de algo maior, todas as pessoas são semelhantes a nós. Imagina um ser chegando aqui no planeta. Ele vai ter alguma consideração se é pobre, rico, preto, branco, asiático ou europeu? Ou existe essa consideração para quem está vendo, maior para quem está vendo de cima, magro, gordo, alto, baixo, moreno, louro, chato, o interessante? Não, todos nós estamos na nossa frequência vibratória possível no momento. Alguns de nós fazendo assim bastante dedicação, tendo bastante dedicação para que a frequência vibratória aumente. Só quando a gente eleva a nossa frequência vibratória, nós podemos incluir mais. Existe mais um fato a ser considerado. Muitos conflitos são mantidos através da lembrança de uma injustiça passada. A gente fica remoendo, na mente. Fica remoendo e trazendo de volta, trazendo mais ainda e piorando a situação através daquele pensamento repetitivo. O grande amor, porém, esquece. Esquecer e perdoar nesse contexto também significam reconhecemos que diante de algo maior, todos os outros são equivalentes a nós. Isto, então, seria o céu na terra. Bem a letra lá do John Lennon, né? O Imagine. Imagine. Isso seria, reconhecemos que diante de algo maior, todos os outros são equivalentes. Às vezes, meu coração, eu sinto muita diferença, assim, muita expansão quando eu leio esses insights que Hellinger tem e que ele expressa, às vezes, muito, muito bem. Eu percebo como se eu estivesse percebendo no momento que ele teve esse insight. Agora vamos falar sobre a ausência. Vou ler aqui mais uns 15 minutinhos, que é essa, mais uma página, mais uma folha inteira aqui sobre a ausência, na página 55. Tá tudo bem aí? Ausência. Somos ausentes quando estamos presentes em algum outro lugar. Portanto, a nossa ausência ganha o seu significado e valor, ou a sua insignificância, através do significado, do valor e da insignificância da nossa presença. A ausência ou a presença podem estar relacionadas ao lugar, ou podem ser mentais ou internos. O estereotipado cientista distraído é ausente por estar concentrado e presente em outro lugar.
Isso também é de uma gravidade enorme. Se nós estamos ausentes ali de onde nosso corpo físico está, né? Nós estamos com nossa atenção e presença em outro lugar e não estamos ajustados ao corpo físico. Vamos ver o que ele fala disso. O homem que deixa sua casa de manhã para ir ao trabalho, nesse momento, torna-se ausente, tanto em relação ao lugar, como mental e internamente perante a sua casa e sua família. Ao mesmo tempo, torna-se presente no local de trabalho e em relação à sua tarefa e à sua função. Não está, porém, totalmente ausente em relação à sua família, principalmente se também considerar seu trabalho ou sua função como algo que faz para a família. Assim sendo, sua família também está presente no trabalho, porém em segundo plano, sem que o trabalho e a função do homem sejam prejudicados. Através da sua presença indireta, a família talvez até represente uma motivação e ajude o homem a ser ainda mais concentrado e presente no seu trabalho. É diferente, porém, quando a família tem tanta presença no trabalho de modo que a presença do homem seja prejudicada. Isto acontece se ele se tornar ausente mentalmente pela presença de sua família. Por exemplo, se estiver preocupado com a sua família. Neste caso, a presença da família não prejudica apenas o trabalho do homem, mas também, por algum tempo, a própria família. Se o homem, porventura, produzir menos, isso poderá ter consequências graves também para a sua família. Por exemplo, se ele perder o emprego. Por outro lado, alguém que chega a casa após o trabalho pode ainda estar tão envolvido com o mesmo que, mesmo estando presente em casa fisicamente, pode estar ausente mentalmente, reconhecendo com carinho a presença do trabalho. O parceiro pode ajudar ao outro lentamente a tornar-se mais presente em casa, de forma que ele possa deixar para trás o trabalho e as preocupações relacionadas a ele, e assim estar presente na família interna e mentalmente. Então, esse respeito, né, ao momento do outro, esse reconhecimento da importância de estar presente naquele assunto, naquela determinada hora, naquele determinado tempo, e depois estar 100% presente, aqui ele citou trabalho e família, mas em tudo, se você está 100% presente na diversão, quando você vai se divertir, você se recarrega muito mais as baterias, né, para você depois produzir melhor no seu trabalho. Agora, se na diversão você está preocupado com o trabalho, se no trabalho está preocupado com a família, se na família você está preocupado com como vai se resolver financeiramente, você acaba não estando presente em nenhum local. E a falta de presença é que causa esse vazio, essa aflição, essa ansiedade, né? É, porém, diferente quando o trabalho e a tarefa são de natureza tal que não permitem a ausência. Assim sendo, a presença em casa os prejudicaria. Por exemplo, tratando-se de um médico ou de um político, ou no caso de qualquer outra pessoa que possui responsabilidade em relação a muitas outras pessoas e famílias. Aqui, o parceiro pode dar suporte ao outro em sua ausência, compartilhando a responsabilidade
e pode estar presente ao seu lado, apesar da ausência do outro. É como um obstetra, por exemplo. Ele está sempre de sobreaviso, porque se uma cliente dele resolve entrar em trabalho de parto, ele pode estar num almoço de Natal, mas se ele assumiu aquele compromisso que ele vai fazer, ou ela, né, agora somos muitas ginecologistas, muitas obstetras, vai fazer o parto daquela pessoa, ele precisa levantar de onde esteja e lá fazer. Então ele está, mesmo que esteja com a família 100%, ele está com a antena ligada na parturiente, né? O ideal são casos atípicos que Hellinger citou aqui, né? Do médico, do político. Agora, na maior parte de nós, não. A gente pode estar 100% presente no trabalho, 100% presente na família, 100% presente na diversão, 100% presente conosco mesmos. O ideal da presença constante do parceiro e a expectativa de que ele deve estar presente permanentemente, ou seja, que a presença possui preferência em relação a todo o restante. Isso é muito comum em pessoas que desejam um grande amor, né? É uma grande fantasia. Talvez esteja ligado ao fato de que antigamente o trabalho era apenas uma outra forma de estar presente em casa. Por exemplo, no caso do trabalho em uma fazenda e também em muitas outras profissões. Essa forma de presença que permanece hoje em dia é a exceção. A transferência do ideal da presença permanente para a situação como ela é hoje em dia cria expectativas em ambos os parceiros que não podem ser correspondidos e assim geram decepção e sofrimento. E agora isso aqui, né, mudou bastante com essa pandemia e com o trabalho em casa, né, um trabalho que tende a ser uma tendência, provavelmente, acho que cada vez mais haverá menos deslocamentos para trabalho, né? O trabalho tende a ser mais virtual, mas enquanto eu estou aqui, eu não, por exemplo, né, me dedicando aqui a entender esse livro, me dedicando a interagir com vocês, eu não sei o que está acontecendo lá na varanda, se a planta está crescendo, se a planta não está crescendo, ou se tem alguma coisa na máquina de Rafal, se não tem. Não me interessa, tudo que eu podia fazer cedo, né? Já reguei a planta cedinho, estava 100% lá dedicada a conversar com ela. Agora eu estou curtindo e adorando estar aqui conversando com vocês e concentrada aqui nessas palavras de Hellinger que nos fazem expandir muito. Então, essa total presença. Mas isso é um treino, né? Isso é um treino. Eu sempre fui muito ausente. Meu pai me chamava de... esqueci o nome de quem está sempre nas nuvens. É uma palavra... Felizmente até já esqueci, porque eu era assim, muito, muito ausente, bem pisciana. E eu fui fazendo um exercício de estar cada vez mais presente. Acho que a meditação me ajudou muito. Eu já sou meditante da meditação transcendental há mais de 20 anos. Acho que a meditação me trouxe mais para a presença também. Então, a transferência do ideal da presença permanente para a situação como ela é hoje em dia cria expectativas em ambos os parceiros que não podem ser correspondidas e assim geram decepção e sofrimento. O problema torna-se ainda maior quando ambos os parceiros assumem um trabalho e um dever longe da família. Ambos não apenas se encontram ausentes
durante grande parte do seu tempo em relação ao outro e à família, mas também mental e internamente. Assim sendo, a família sai do centro das atenções, uma vez que, frequentemente, a profissão solicita mais de ambos os parceiros do que a família e o relacionamento. A palavra mais, entre aspas, aqui, não se refere a valor, e sim à presença mental, concentração, risco e responsabilidade. Enquanto na família e no relacionamento... Olá, Cláudia. As exigências são mais comuns, quando na família e no relacionamento as exigências são mais comuns e acessíveis para qualquer pessoa, o trabalho ou a atividade profissional muitas vezes exige uma experiência e qualificação específica que não são de acesso comum. Assim sendo, essas exigências frequentemente separam e diferem um do outro, muito mais do que os une. Isso se mostra principalmente em casais que, além de terem uma responsabilidade como pais e em relação ao casamento, trabalham em profissões diferentes, assumindo tarefas diferentes. O sentimento e o tempo de ausência em relação ao outro frequentemente são maiores e mais profundos que a presença. Então, a questão é como a presença de ambos pode ser mantida e aprofundada, tanto no relacionamento quanto na profissão e nas respectivas tarefas, sem que um ou outro seja prejudicado. Como que ambos podem ser unidos, tanto através de um quanto do outro, de uma forma que aumente a sua presença, tanto no relacionamento e na família, quanto na respectiva profissão e na tarefa e responsabilidade pessoal maior? Essa é a pergunta. À medida que ambos se tornam presentes dentro de um todo que é maior. Olha que legal. Então, se uma pessoa precisa estar ausente, vamos imaginar 2 médicos, por exemplo, que precisam dar plantão longe, um casal de médicos com crianças pequenas, com filhos pequenos. Então, ele tem um plantão de 24 horas num dia, ela tem um plantão de 24 horas no outro dia, e precisam, estar muito dedicados lá às suas profissões. Então, estão muito ausentes da família. Como que eles podem, e com muitas responsabilidades, nas suas profissões, como que eles podem se juntar nessa família e construir algo maior e mais grandioso? Aí o Hellinger responde: à medida que ambos se tornam presentes de um todo que é maior. Então eles precisam transcender aquilo e ter a confiança, naquela família que eles estão construindo, e saber que estão inseridos dentro de um todo maior, dentro da grande alma, como Hellinger chama. Isso é que dá força de seguir adiante e manter o relacionamento e manter a profissão. Achei bem bacana esse trecho aqui, Olha que eu tô nesse livro, a gente está indo bem devagar, são duas folhas no máximo em cada leitura, porque é um livro que são muitos insights, Então, muito obrigada pela presença de todas vocês aqui, minhas mentoradas e aquelas que ainda não são minhas mentoradas e que estão sempre aqui comigo. Olá, Thaís Cantora. Já acabei aqui, mas muito legal de vocês terem entrado. Denise, é só na próxima terça.
Graça, Ana Paula, Elizabeth eu vejo daqui a pouco, na mentoria de sextas, 9h30 da manhã. Andrelina eu vejo amanhã na mentoria do Caminho do Despertar. Thaís Siqueira, Paula, Carol, quem mais? Daniele, eu vejo quando eu lançar a próxima mentoria ou aqui sempre nas leituras. Muito obrigada, até logo, até já, Graça. Vamos querer saber suas novidades hoje, hein? Hoje é seu dia de fala na mentoria. Muito bom compartilhar, saber as histórias de cada um chega com histórias tão incríveis nessas mentorias. Cada vez as histórias vão melhorando, vão se aprofundando. Isso é muito bacana. Adoro esse trabalho. Super beijo para vocês e até. E segunda-feira eu vou fazer constelação às 8 da noite. Então chamem aí as pessoas que precisam, põem lá no grupo, tá bom? Beijo, tchau.